Muito boa tarde a todas e a todos. Este grupo de trabalho tem como missão realizar audições sobre o diploma que reafeta competências do CEF, de acordo com uma proposta do Governo e de acordo com sugestões que sejam eventualmente apresentadas pelos grupos parlamentares nos termos regimentais, e temos para ouvir como entidades convidadas três entidades convidadas: o Sindicato dos Inspectores de Investigação, Fiscalização e Fronteiras, o Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do CEF e o Sindicato dos Funcionários do CEF. O nosso plano é haver uma grelha inicial com uma intervenção das entidades convidadas de cerca de 5 minutos, depois uma ronda única em que os grupos parlamentares terão 5 minutos cada, por ordem decrescente da representatividade, os DURPs 3 minutos, a deputada não inscrita 2 minutos, e depois a resposta das entidades convidadas por um período de cerca de 5 minutos. E de imediato dar a palavra à primeira entidade convidada, do Sindicato dos Inspectores de Investigação, Fiscalização e Fronteiras, Inspetor Renato Mendonça, que está online. Boa tarde a todos, excelentíssimo Sr. Coordenador deste grupo de trabalho, excelentíssimos Srs. Deputados. Antes de mais, cumpre agradecer a oportunidade que nos foi enfindada para poder participar nestes trabalhos. Adiante. Desde o anúncio da intenção do Governo em reestruturar o CEF, que este sindicato defendeu qualquer alteração no quadro... Peço desculpa, seria possível ligar a câmara? Porque não está nós ligada. Estamos a ouvir, mas não estamos a ver, e como estamos a registar este debate para efeitos de transmissão no canal Parlamento, isso não é irrelevante. Claro que sim. Não sei se já me conseguem... Já conseguimos. Ok. Portanto, como estava a referir, esta decisão, que nos termos em que se encontra prevista no programa do atual Governo, que previa uma clara separação das competências administrativas das policiais, foi acolhida com agrado por parte deste sindicato. No entanto, uma vez que defendeu que qualquer alteração no quadro da segurança interna deveria ser discutida e aprovada na Assembleia da República, considerando os fundados receios quanto aos reais motivos que poderiam estar subjacentes a esta decisão. A decisão esta que se encontra nos termos em que se encontra prevista no atual Governo previa a separação das competências administrativas das policiais e que optou o Governo por decretar a extinção deste corpo policial, desbaratando todo o conhecimento e desempenho de uma carreira que notoriamente possui uma vasta e transversal experiência no que toca ao universo da legislação e procedimentos relativos aos cidadãos estrangeiros que cruzam as nossas fronteiras e na proteção de todos quando se mantêm neste país. Muito poderíamos continuar a arguir quanto ao que implicará a extinção do CEF, no entanto, pelas intervenções efetuadas a quanto à discussão e à aprovação em plenário desta proposta de lei, entendemos que se encontram os seus deputados devidamente conscientes das reais consequências que poderão advir com esta reformulação no sistema de segurança interna. Da mesma forma, as entidades a quem foram solicitados os pareceres, sem margem para dúvidas, são consensuais em sustentar que a proposta de lei que foi votada abala a estrutura da segurança interna enquanto atividade desenvolvida pelo Estado e levantam questões de difícil resposta à luz desta extinção do CEF, principalmente no que diz respeito à dispersão das suas competências. O Governo e o MAI, em particular, continuam sem explicar aos inspectores da CIF qual vai ser o seu futuro, ao mesmo tempo que continuam a exigir o seu empenho e entusiasmo no trabalho diário, não havendo memória de tal desconsideração e de tal humilhação.
Somente após o recurso à greve por parte deste sindicato, que inclusivamente levou um governo a decretar ilegitimamente a requisição civil, o Sr. Ministro aceitou reunir com os sindicatos, comprometendo-se em apresentar até o final do passado mês de junho nova documentação que permitisse esclarecer e clarificar o quadro em que seriam mantidos os direitos e identidade desta carreira. Envio esse que nunca foi efetuado. Inevitavelmente, essa postura teve por consequência o recurso à greve, em agosto, em relação ao qual foi notório que o Sr. Ministro, ao invés de assumir a sua responsabilidade, veio mais uma vez publicamente demonstrar a sua dificuldade em aceitar que a CIV pudesse recorrer a um direito que lhe assiste no quadro constitucional e legal em vigor. Entendimento que também sabemos ser uma preocupação por parte do PSD, a qual é notoriamente manifestada através da proposta do projeto de lei apresentada. A alegada e eventual restrição do direito à greve por si só não vai resolver, no nosso entendimento, os problemas da CIV, uma vez que tem sido a única forma dos inspectores defenderem dos abusos sofridos e da falta de proteção da tutela perante as decisões dos dirigentes que, não pertencendo à CIV, não têm a sensibilidade e o conhecimento que se impõe para poderem efetuar uma gestão que se quer transparente e isenta de arbitrariedades. Entendemos assim que essa proposta não poderá ficar somente pela transformação da CIV numa força de segurança, mas que teria que ir mais além, acautelando a nomeação para esses cargos, assim como a dotação da carreira de novos estatutos e regime disciplinar próprio, como aliás já foi proposto e tem sido defendido por este sindicato desde a primeira reunião tida com o atual Sr. Ministro em janeiro de 2018. Mas o facto é que até ao presente momento nada foi apresentado, não houve qualquer tentativa de negociação com os sindicatos, fato que por si só é causador de enorme apreensão e intranquilidade e que julgamos ser também razão para preocupar os seus deputados aqui presentes. Sublinhamos ainda que estes profissionais se mantêm pleno no desempenho das suas funções, contactando com o público e que desde o início do ano lidam com provocações e opróbrios diários que minam a sua autoridade, com graves repercussões no cumprimento da sua missão. Não sabemos se tal postura é propositada ou se apenas se deve a um desconhecimento da matéria ou até de questões estratégicas, optando por temporizar o processo e evitar qualquer reação em tempo por parte dos inspectores que assistem sequestrados por esta inação ao esvaziar das suas competências. Subsistem questões concretas que urgem ser esclarecidas e que assolam toda uma carreira e que todas elas relativamente ao seu futuro a curto prazo, tais como o enquadramento orgânico, hierárquico e funcional dos inspectores nesta reestruturação, os critérios que operará esta transição para outros órgãos de polícia criminal, de que forma a mesma ocorrerá, existe algum rácio, como serão desenvolvidas as carreiras e de que forma serão cauteladas as expectativas de progressão e se esta transição implicar mobilidade geográfica, de que forma serão calculados os constrangimentos decorrentes desta deslocalização forçada. Estes são apenas alguns exemplos para os quais continua a não existir qualquer tipo de resposta. Se houvesse, de facto, intenção por parte do Governo em efetuar uma transição assente em critérios de transparência e seriedade, não deveriam os inspectores do CEF ser, nesta altura, conhecedores do seu futuro. Esta atuação transparece uma vontade clara no sentido de esvaziar as competências caracterizadoras da atual carreira de investigação e fiscalização, substituindo-a por outra carreira distinta, limitando no seu campo de ação sujeito a um comando bicéfalo e conducente à criação de manifestas desigualdades e a uma inexplicável duplicação de competências e de recursos humanos, distribuindo-as em simultâneo pela GNR e PSP. Eu pedia que acabasse. Estou a concluir, Sr. Coordenador. Exige-se que antes da aprovação final da proposta de lei que extingue o CEF se encontrem definidos e concretizados em diploma legal todos os critérios de transição para as novas carreiras e que o Sr. Ministro se digne a dar conhecimento dos seus planos e intenções, que venha a palco e discute e que se empenhe em procurar a melhor solução para toda uma classe profissional que diariamente tem desrespeitado. Esperamos que desta forma entenda este grupo de trabalho as reais preocupações e a intranquilidade que se apoderou de toda uma carreira que desde sempre tem desempenhado a sua missão com elevados padrões de sucesso, reconhecidos nacional e internacionalmente, apelando assim aos seus deputados para que cuidem de proteger os inspectores da carreira de investigação e fiscalização do CEF, já que parece claro ser impossível lutar contra a destruição desta muito nobre instituição, à qual nós continuamos a orgulhar de pertencer e com toda a certeza fará parte da história do Portugal democrático, com reconhecidos méritos na recepção dos cidadãos estrangeiros. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Estabeleceu-se aqui um consenso no sentido de haver uma margem de tolerância, mas não se esqueçam de que haverá uma ronda
final, em que haverá 5 minutos para fazer comentários, complementar observações e ter em conta aspectos que não tenham sido tratados na intervenção inicial. Vou dar agora a palavra ao Inspetor Cássio Pereira, do Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do CEF. Boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu penso que, não sei se estou a chegar. Não estamos a ver a imagem ainda. Agora estamos. Boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Uma primeira nota para dizer que damos por integralmente reproduzida nesta audição a nossa pronúncia escrita e exaustiva, oportunamente enviada a esta Comissão. Dizer, registamos todas as pronúncias, não só a nossa, mas todas, são unânimes no erro, que seria a extinção do CEF. E iríamos dizer, se esta é uma verdadeira audição democrática, não pode ser apenas um pró forma. Disfarce uma decisão que esteja previamente tomada, mas sim uma decisão que tenha em consideração não só as propostas apresentadas, mas também os contributos e a sociedade civil remeteu à primeira comissão no âmbito da consulta pública. Iria dizer, os factos sobrepõem-se às palavras e por isso era lembrar hoje, como exemplo, entre uma miríade de ações e sucessos do CEF, a importância que o CEF teve na detecção e na detenção de cidadãos com ligações a células terroristas em duas situações recentes. Uma primeira em 2017, ficou conhecida como a célula de Aveiro, ligada ao recrutamento e radicalização para o Estado Islâmico e aos ataques de Paris. E uma tem dias, o caso dos irmãos iraquianos de Yasser e Ammar, com ligações ao Estado Islâmico. Eu pergunto o que teria acontecido nestes casos se não houvesse CEF. As sinergias formam o CEF em 3 áreas, são com 3 áreas complementares entre si, a investigação, a fiscalização, a área documental e a área tecnológica, permitiram a Portugal posicionar-se entre os países mais seguros do mundo e na vanguarda dos sistemas de controle de fronteira. Nos próximos anos, a entrada em funções do Sistema de Entradas e Saídas do Espaço Schengen, o EES, e o Sistema Europeu de Informação e Automatização de Viagem, ETIAS, é fundamental, por um lado, manter e incrementar o apoio tecnológico ao controle de fronteira e, por outro, garantir a unidade e a unicidade na gestão de fronteiras. Neste modelo seria esquartejada em contraciclo com toda a Europa Schengen. Quando a Europa se quer especializar, Portugal quer generalizar. No fundo, estamos a criminalizar a imigração. O CEF, na sua orgânica atual, garante uma correta e eficaz coordenação da Estratégia Nacional de Gestão Integrada de Fronteiras, aprovada em 2017. Também, o CEF, foi aprovada a resolução do Conselho de Ministros em 2019 e aprova o Pacto Nacional de Implementação do Pacto Global para as Migrações. Nesse programa, não havia previsão para a reafetação de competências do CEF, reconhecendo que o modelo existente necessita de melhorias, mas não extensões. Eu quero lembrar também o papel que o CEF, determinante que o CEF teve na presidência da União Europeia, presidindo a 8 grupos de trabalho. Em 2022, Portugal irá ser alvo de uma avaliação Schengen, cuja importância o próprio Primeiro-Ministro já reconheceu publicamente. O CEF tem um papel primordial em quase todas as vertentes que irão ser avaliadas, cerca de 60%, questionando-se naturalmente se a extinção do CEF não irá colocar em causa um bom desempenho do país. A este propósito, tínhamos presente as declarações do Sr. Primeiro-Ministro António Costa no final da cerimónia de posse do embaixador Paulo Vísio Pinheiro no cargo de Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna. A União Europeia tem metas muito exigentes. Temos que cumprir, diz ele. Para o ano iremos ter uma nova avaliação e acho que temos um objetivo comum. Temos de chegar à próxima avaliação sem qualquer nota vermelha ou amarela. Temos de ter nota verde em todas as funções. Mesmo elas têm sido mais difíceis de alcançar. Pergunto, qual é o resultado esperado se for agora mexer no CEF? O problema não está em causa a imagem do CEF. Será a imagem de Portugal que está em causa. Também no ano 2022, no primeiro trimestre, a França irá presidir a União Europeia. E já anunciou que um dos principais temas será a segurança nas fronteiras externas da União Europeia. Em pé ficará Portugal. Já foi referido na pronúncia do Conselho Superior da Magistratura, mas não podemos deixar de referir uma consequência gravíssima para o sistema de segurança interna, para o sistema de informação Schengen. Base de dados policiais comum a todo o espaço Schengen e constitui a principal medida compensatória da suspensão do controle das fronteiras internas dos Estados-membros do Acordo de Schengen, garantindo a vigilância reforçada das fronteiras externas, apoiando a cooperação policial e judiciária entre as autoridades
competente dos Estados-membros e assegurando a melhor resposta à dimensão transfronteiriça da criminalidade. Neste contexto, é de extrema e atenta à natureza eminentemente policial destes sistemas de informação. Todos os Estados-membros e Estados associados chegam a indicar autoridades policiais ou departamentos de sistemas de informação e comunicação dessas mesmas autoridades policiais, como entidades nacionais responsáveis, pelas respectivas partes nacionais do SIS e pelos sistemas de informação europeus, entretanto criados. Não se compreende a intenção do governo português de entregar esta gestão a uma entidade privada, uma entidade administrativa sem ariz policial. Quero ainda dar nota de que esta proposta de lei 104 vai contra a regra Schengen ao atribuir competências de controle de fronteira à autoridade militar, militarizando as fronteiras. Um retrocesso em Portugal, um retrocesso na Europa, um retrocesso civilizacional. De capital importância, importa dizer que esta proposta de lei nem uma palavra refere contra os trabalhadores e os seus direitos. Se ouviram bem, esta é uma verdade custa ouvir e ler. Não posso hoje deixar de citar 3 referências políticas da atualidade. Um primeiro-ministro, um ministro e um deputado. Conseguem dizer uma coisa e o seu contrário. António Costa, numa entrevista ao Expresso, diz que, isto em 2007, a opção do governo, diz ele, se falava da Polícia Única, e diz a opção do governo não é essa. Foi reafirmada a vantagem de ter uma força de segurança de natureza civil, uma de natureza militar, uma polícia judiciária centrada na criminalidade complexa e um serviço de estrangeiros especializado na imigração e fronteiras. Quero hoje também lembrar o deputado José Magalhães, que preside hoje este grupo. No dia 28 de novembro de 2014, disse, e está disponível para a audição no site do sindicato, a ideia de misturar polícias e agitar é uma falácia. Corremos o risco de destruir experiências, destruir know-how, afirma. Segundo agora o deputado, extinguir o CEF seria deitar fora competências, património, tecnologia, métodos de investigação avançada, algoritmos, formas de operação e reconhecimento internacional. Eduardo Cabrita, na cerimónia de posto dos inspectores do CEF em 2019, diz que os serviços estrangeiros é uma prioridade estratégica, traduzido na incorporação de novos elementos e nos concursos para inspectores e assistentes técnicos. Eu pergunto, onde é que está tudo isto? Tendo em atenção as ameaças à segurança que rodeiam a Europa e, portanto, Portugal, as razões que levaram à criação do CEF são hoje mais atuais de quando o serviço foi criado em 1986. Eu queria fazer aqui uma nota e no fundo, dizer não posso deixar de registrar um desagrado a uma situação com esta importância nos sejam atribuídos 5 minutos. Penso que a Assembleia da República e a primeira Comissão, como garante da garantia dos direitos fundamentais, deveria permitir um espaço maior. Sr. Presidente, agradeço-lhe a sua generosidade, mas não posso deixar de lhe perguntar, de fazer uma questão direta. Nós haremos na pronúncia escrita que fizemos a audição de uma série de personalidades de reconhecido nome nacional nesta matéria. Ex-governantes, pessoas com responsabilidade política e operacional. Eu gostaria de saber se a primeira comissão faz tensão de as ouvir. Quanto ao demais, Sr. Presidente, muito obrigado. Muito obrigado. Com o acordo dos partidos presentes, foi atribuída uma margem de tolerância e o uso da palavra foi por 7 minutos e 50 e tal segundos, aos quais vão acrescer os 5 minutos finais. O SINCEF, o Sindicato dos Funcionários do CEF. Artur Girão. Senhor Presidente, senhores deputados, muito boa tarde. Creio que estou a chegar em condições. Se assim não for, muito obrigado. Permita que, antes de mais, Senhor Presidente, agradeça a convocatória para este grupo de trabalho, no qual participamos motivados pelo espírito de melhorar um serviço público de utilidade fundamental para a comunidade imigrante e para a segurança interna. Conforme já aqui referi em participação anterior na primeira comissão, o SINCEF representa todos os trabalhadores das carreiras não policiais. Neste âmbito e nesta intervenção, pretendo apenas acrescentar o que já apresentei em audição anterior.
O CEF necessita ser reestruturado internamente, nomeadamente ser reforçado em meios humanos e tecnológicos. Esta reestruturação deve passar pelo reforço da área técnica e documental, dotando-a de uma carreira digna, com perspectivas, com formação contínua, preparando-a para prestar um bom serviço a quem nos procura. Por outro lado, deve aproveitar também as tecnologias para modernizar a sua relação com a comunidade imigrante residente, apresentando soluções que aproximem a administração nesta área tão específica e que traga nova forma de se relacionar com os cidadãos. O CINCEF já por várias vezes defendeu a especificidade das funções dos trabalhadores da área técnico-documental. Aliás, esta primeira comissão, em janeiro de 2018, reconheceu que são justas as reivindicações que apresentámos e que no âmbito de uma futura revisão de carreiras se deveria atender a esta diferenciação. Senhor Presidente, este é o momento. Está aqui o primeiro contributo do CINCEF para esta reestruturação. Este grupo de trabalho tem a obrigação de reiterar a necessidade de diferenciar a carreira dos trabalhadores que exercem funções na área documental do CEF. Outra das questões que nos traz esta Comissão tem a ver com a separação clara das funções entre a área documental e policial, tendo para efeito os dois projetos de lei apresentados, e que estão em discussão neste grupo de trabalho, sido unânimes na necessidade desta separação funcional organizacional. Creio que neste momento ninguém na sociedade civil discorda deste princípio. A questão coloca-se apenas quanto à separação orgânica pura e dura que tem sido veiculada e definida pela tutela e que, apesar das várias questões e dúvidas apresentadas pelos sindicatos e personalidades das vários quadrantes na sociedade civil, continuam por esclarecer. De forma genérica, reafirmo as nossas reservas. O futuro dos trabalhadores das carreiras policiais e até não policiais, nada foi negociado ou sequer tratado. Nem dito em nenhum documento. O futuro da qualidade do serviço prestado, em que medida a situação da comunidade imigrante melhorará com esta separação. Achamos precisamente o contrário. Basta olhar para as dificuldades atuais do IRN, que também atravessam por dificuldades demais conhecidas, para chegarmos a essa conclusão. E quanto ao CEA, a fraca proposta apresentada, as incongruências e omissões que a mesma continha, só nos geram dúvidas e convicções negativas quanto à viabilidade da sua existência. Por último, a disseminação da informação que a área documental recolhe e que é instrumental aos OPCs, como recentemente se viu, e que garantidamente se perderá. Conforme é do conhecimento, o CEF é um organismo pioneiro em termos da União Europeia ao ter nas suas competências matéricas técnico-documentais, fronteiras, investigação e fiscalização, a entrada e permanência em tratados nacionais de cidadãos estrangeiros. Esta organização tem sido elogiada por vários países europeus, sobretudo a área Schengen, e onde se discute precisamente neste momento a implementação de um modelo organizacional parecido em organismos congêneres. Relembro que o Pacto das Migrações veio reforçar a necessidade de migrações regulares, apresentando-se este modelo como potencialmente mais eficiente para o cumprimento deste objetivo. Não se percebe por isso porque é que neste momento em Portugal se foge desta organização, ou se pretende fugir desta organização. O CINCEF partilha desta convicção e achamos que este deve ser o ponto de partida para a reestruturação necessária que se deve efetuar. Um serviço, duas carreiras com funções bem definidas e estruturas claras, e que dentro da mesma estrutura colaboram, mas sem sobreposição e sem misturar o que são funções policiais de funções técnico-documentais, ambas apoiadas por uma carreira informática que esteja na vanguarda das melhores soluções tecnológicas. Aliás, Sr. Presidente, consultadas as pronúncias públicas às propostas de lei em discussão neste grupo de trabalho, esta opinião é unânime. Os argumentos são vários e diferentes e certamente deve fazer refletir todos os intervenientes neste processo de reestruturação. Se não o fizermos, e se algo vier a correr mal, o que se adivinha com a informação que atualmente foi disponibilizada, responsabilidades políticas e sociais terão que ser retiradas. Ninguém compreenderá que, perante tantos alertas para um erro, o mesmo se venha a cometer por razões políticas ou outras que se desconhecem. Sr. Presidente, a tudo o que já foi referido aqui nesta audição, quero ainda acrescentar que o processo em que toda esta reestruturação assenta foi devidamente conduzido. Não teve a mínima preocupação em envolver trabalhadores e seus representantes e temos fundadas dúvidas se o mesmo pretende melhorar os níveis de serviço que a administração presta e a quem nos procura, quer seja de passagem, quer seja para residir. Se não analisemos, do ponto de vista dos trabalhadores, nada nos foi adiantado nem negociado. Foram-nos prometidas reuniões de trabalho para discussões de pormenor, de aspectos mais tangíveis, até à presente data nada sucedeu. Peço a todos que se coloquem por isso no lugar de assistentes técnicos superiores do CEF, e imaginem como os mesmos sentem em relação ao seu futuro e das suas famílias, com tudo o que se diz e se comenta, ao tempo que este processo já dura. Ainda assim, os mesmos diariamente apresentam-se e desempenham as suas funções com zelo, por disfarçar os problemas que o CEF enfrenta. Aqui neste ponto gostaria de deixar uma palavra para o papel do atual Diretor Nacional do CEF, que tem procurado manter uma coesão ao reconhecer o espírito de missão que os trabalhadores do CEF têm demonstrado, no qual ele próprio se tem envolvido.
Do ponto de vista da comunidade imigrante, não se vislumbra nenhuma preocupação com esta mudança proposta. Aliás, para os problemas que as várias associações de imigrantes identificam, esta proposta não dá resposta a nenhuma delas. Eu não querendo ser repetitivo, recupero o tema já tratado, nomeadamente os artigos 88 de manifestações de interesse e todas as suas pendências, que continuam sem solução. Para mim, também aqui um parênteses, senhores deputados, desde a última intervenção que fiz perante a Comissão, alertei para este problema, apresentámos sugestões sujeitas obviamente a trabalhos de melhoria e enquadramento técnico. Até à presente data nada mudou. E este é um dos problemas do CEF. Quem no organismo tem responsabilidades pela área documental não apresenta estratégias ou planos para resolver as questões de fundo e ajudar a comunidade imigrante. Esta inoperância nesta área, a somar às dificuldades financeiras que o CEF atravessa para guardar os seus compromissos junto de prestadores e que ameaça estrangular o seu funcionamento, quase que parecem propositadas para que o CEF se afunde e mais vozes se levantem pela sua extinção. Mas outros exemplos existiriam. Ainda neste âmbito documental, convém também refletir sobre a questão do passaporte português e o que a mudança do Centro de Decisão e Análise Técnica Pericial vai provocar, isto é, o impacto na imagem de Portugal no exterior. Não podemos fragilizar um documento que tem entre os 10 mais seguros do mundo, só por capricho ou por razões que não se entendem. Conforme já referi, a proposta de dispersar competências por outros organismos também já esgotados a sua capacidade e obrigados a soluções cada vez mais criativas para a resolução de problemas do dia-a-dia não é solução. E para a comunidade imigrante, que em função da sua situação apresenta algumas fragilidades, não nos parece a solução mais adequada. Criar um novo organismo não nos dá garantias nenhumas. Perante a especificidade desta matéria, a melhor solução será sempre aproveitar o conhecimento existente e aprofundar a especialização no tratamento das mesmas. O CCF também aqui já apresentou algumas propostas, a alteração da lei de estrangeiros, modernizando-a para os padrões de vida atuais e circulação atuais, a alteração da lei do asilo, a alteração da lei de estrangeiros, a alteração do estatuto pessoal, enfim, já apresentámos várias propostas nesse sentido, estamos disponíveis para as debater e contribuir nas mesmas. Em conclusão, o CCF, perante o atual quadro de desafios que as questões migratórias representam e com a retoma da atividade circulatória, com o aparente controle da pandemia, mantém a convicção sobre os benefícios de uma reestruturação interna no CEF que aproveita as sinergias entre as duas carreiras e informática. É no CEF e nos seus trabalhadores que está o conhecimento e a resposta adequada para estes desafios. Já aconteceu no passado, com bons resultados, e é assim que vai ter que ser feito agora. Muito obrigado. Muito obrigado. Apliquei o mesmo critério, 7 minutos e 44. Devo dizer que, entretanto, ocorre lembrar que foram pedidas e recebidas contribuições do Conselho Superior do Ministério Público, do Conselho Superior da Magistratura, da Ordem dos Advogados e recebidos contributos dos 3 sindicatos agora recebidos, claro, do Observatório de Segurança Interna, da Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, da Federação de Sindicatos da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos, UGT, Associação Profissional dos Profissionais de Polícia, Associação dos Profissionais da Guarda, Comissão Coordenadora Permanente dos Sindicatos e Associações dos Profissionais das Forças e Serviços de Segurança, a Portuguese Association of Immigration, Investment and Relocation e do Observatório de Imigração, Fronteiras e Asilo. E vou dar agora a palavra na primeira ronda e única, por ordem decrescente da sua representatividade, à senhora deputada Romualda Fernandes. Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentar os senhores representantes do Sindicato dos Inspetores de Investigação, Fiscalizações e Fronteiras, o senhor representante do Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização dos Serviços Estrangeiros e Fronteiras e o Sindicato dos Funcionários dos Serviços Estrangeiros e Fronteira. Nesta intervenção eu quero começar por deixar claro da parte da bancada do Partido Socialista que represento, que
este processo de alteração que está em curso decorre da proposta do governo do Partido Socialista, antes disso do programa do governo, antes disso da proposta que apresentou durante a campanha eleitoral, e o programa do governo foi sufragado cá nesta casa, foi aprovado, e onde se expressa claramente que é a proposta do governo alterar, separar de forma clara a parte policial da parte administrativa das funções dos serviços estrangeiros e fronteira. Nesta perspectiva também a razão de fundo foi devidamente apresentada e fundamentada. Isto não se quer que a política de imigração seja ab início, ligado com as questões com questões policiais. A questão da imigração não é uma questão policial só pelo facto de se querer imigrar. Portanto, uma vez no território nacional, as questões que se prendem com problemas a nível criminal, que envolvem a intervenção policial, são questões que, a nível da segurança interna, poderão encontrar a resposta que é encontrada para qualquer cidadão que cometa algum crime, que infrinja a lei e que, nesse aspecto, seja dada o enquadramento e solucionado dentro deste âmbito. Primeiro ponto, a imigração não é um caso de crime, a imigração são pessoas que procuram realizar os seus sonhos e o seu projeto de vida num país que lhe garanta esta condição. Vêm para Portugal, como nós daqui de Portugal também saímos para os estrangeiros, exatamente com o mesmo objetivo. Portanto, de associar imediatamente de desordens a nível criminal, a nível da segurança interna, a nível não só da criminalidade, do terrorismo, e tudo isso existem e têm que ser combatidos, porque não acreditamos que haja uma sociedade, e não é possível haver uma democracia sem que efetivamente haja segurança. Mas que fique claro que a imigração não é um caso de polícia. E dizendo isto, e dizendo claramente que vinha definido no programa do governo que assim seria feito, neste momento eu começo atendendo as intervenções que nós ouvimos, do qual somos completamente sensíveis. Eu tenho uma ligação, posso aqui fazer esta declaração, diria de interesse, tenho uma ligação com os serviços estrangeiros e fronteiras de boa relação, de bom conhecimento, de um conhecimento razoável, e conheço as pessoas e estou muito também compreendendo a situação situação de instabilidade emocional em que se encontra. Mas nós estamos num processo legislativo. Nós estamos a ouvir os sindicatos exatamente para não deixar de aplicar aquilo que é o programa do governo, mas para encontrar uma solução que acalente, uma solução que não... uma solução humana para os funcionários do CEF. Nós falamos daqui da transição, a lei propõe extinguir a carreira de investigação do CEF,
não diz que os funcionários do CEF passarão todas a disponibilidade. A ideia é que o que está expresso no projeto é que serão transferidos para as OPCs que receberão as competências que o Serviço de Estrangeiros tem. E pergunto logo desde o início, havendo esta transferência, gostaria de perceber se o know-how, se o conhecimento que os inspetores têm enquadrado num outro organismo também de polícia criminal, se essa transferência, se essa competência desaparece, se não poderá ser aplicado, e deverá ser aplicado, neste momento não haverá perca de know-how. Agora, a questão que se põe, e aqui se calhar vou terminar, é da partida que não estabelecermos uma semelhança, uma ligação a este processo com os casos que tenham surgido graves. Isto não é um processo de retaliação, não é um processo de salvar pele de quem quer que seja, mas é um processo, é um cumprimento de um programa do Governo que visa resolver questões humanas de cidadãos estrangeiros que nós acompanhamos e sabemos, e que visa para nós, na nossa perspectiva, tem mais valia nesta separação. Agora, obviamente que a semelhança do que aconteceu quando foi a extinção da Guarda Fiscal, que todos nós lembramos, parte desse pessoal integrou o CEF e entregaram a outros serviços. E, nesse sentido, serão tomadas medidas em termos de competências, em termos de formações, em termos de... Pronto, isto é uma fase seguinte. Nesta fase, nós estamos a reestruturar claramente com as transferências para poderes que foi aqui definido diretamente, quer para a Polícia Judiciária, para a Guarda Nacional Republicana e para a Polícia Judiciária, criando um novo serviço, este sim que se dedicará para uma nova tarefa que será depois, com a conclusão e acompanhamento do processo, no final as competências serão definidas, não serão nada se deixará ficar por aberto, e queremos contar fortemente com a colaboração das pessoas mais visadas, sobretudo da carreira de investigação, que, sentindo o problema na pele, certamente nos poderão apresentar uma solução de melhor enquadramento e acolhimento de uma solução que seja satisfatória para todos. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Vou dar agora a palavra ao Sr. Deputado André Coelho Lima, em nome do PSD. Muito obrigado, Sr. Presidente. Perdão. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento as Sras. Deputadas e o Sr. Deputado aqui presentes e cumprimento naturalmente os representantes dos sindicatos que estivemos a ouvir com muita atenção, com muito cuidado, relativamente àquelas que são as preocupações que nos quiseram manifestar. Eu queria, no fundo, nós ouvimos argumentos que conhecemos, nós já debatemos aqui os argumentos do ponto de vista político, temos quase que passar para uma segunda fase, mas há aqui algo que eu não posso deixar de dizer, como reflexão deste ponto em que estamos agora, e também como, se me permitir, a Sra. Deputada, comentário à intervenção que acabou de fazer, que, aliás, devo dizer, felicito, sobretudo pela sua parte final, quando disse que estamos disponíveis, disponibilidade que ainda não tinha ouvido até hoje, nem da parte do Governo, nem do Partido Socialista, estamos disponíveis para alcançar aquela que for a melhor solução. Se o pressuposto da descida à especialidade deste debate for esse, nós estamos todos no mesmo lado, mesmo que tenhamos posições diferentes. Se o pressuposto for apenas, cumprir calendário, então aí é que nós estaremos claramente. Então, dizer o seguinte. Em primeiro lugar, a fundamentação do Governo foi clara, separação orgânica entre funções policiais e administrativas. É também clara a posição do PSD e, aliás, julgo que de todos os sindicatos, mas pelo menos um deles foi claro, ao dizer todos somos a favor disso. Ou seja, as funções administrativas estavam a prejudicar o funcionamento do próprio CEF.
Uma coisa é separar estas duas funções, coisa diferente é extinguir este organismo. Ou seja, a separação orgânica de funções policiais administrativas não se alcança necessariamente pela extensão deste Serviço de Segurança, como se pretende com esta proposta de lei. Depois, disse a Sra. Deputada, eu quero sublinhar porque é muito importante e concordar totalmente, a questão da imigração não é uma questão policial. E há que sublinhar isto, não é uma questão policial. Mas isto tem que ser visto nos dois pontos de vista. Ou seja, de forma alguma pode considerar-se minimamente aceitável que quem venha para Portugal à procura de todas essas oportunidades, como ao longo de toda a nossa história, ou de muitas passagens da nossa história, algumas delas bem recentes, os portugueses foram para o estrangeiro à procura de oportunidades para a sua vida e foram generalizadamente bem recebidos, é um dever histórico que nós temos fazer a mesma coisa. Isto é evidente. E, portanto, qualquer catalogação, que é aquilo que estava subentendido nas suas palavras, de imigrantes com I como alguém que possa trazer problemas, é uma catalogação que eu atrevo-me a dizer, enfim, eu ia dizer ninguém, mas vou dizer quase ninguém neste Parlamento subscreverá, não é? Quase ninguém, enfim. Pelo menos aquilo que me compete representar, não subscrevemos manifestamente. Mas, Sra. Deputada, aí é que está o erro, se me permite, de apreciação de base. Porque não está em causa a boa intenção ao se defender e aprovar esta iniciativa. Está em causa, na minha opinião, um erro de apreciação subjacente. Eu digo-lhe desta forma. Os portugueses não são criminosos. No entanto, há portugueses criminosos e há portugueses não criminosos. Ou seja, não há portugueses, nem há espanhóis ou franceses que se possa catalogar com uma determinada característica, porque há espanhóis de extrema esquerda e de extrema direita, franceses, portugueses, de todas. Ou seja, da mesma forma como os imigrantes que vêm para Portugal, que vão para a Espanha, para a França e para outros países, será a maioria deles que vêm à procura de oportunidades de vida, de novas oportunidades para a sua vida, a que têm todo o direito nos termos da lei do país para onde vão, naturalmente, e também há os que assim não sejam. Ou seja, dizer que as atividades de controle de fronteiras pressupõem uma desconfiança dos imigrantes com I é um pressuposto errado. Porque abdicar desse controle é como abdicar da fiscalização criminal em Portugal tout court. E nós aqui em Portugal, considerando os portugueses como não criminosos, enfim, como um povo tranquilo e pacato, não podemos deixar de ter fiscalização criminal, porque é evidente que também existem franjas da população que assim não são. Portanto, se é verdade que a imigração não é uma questão policial, não é, porque os imigrantes não são uma fatia da população que careça de maior atenção das forças policiais, não carecem, enfim, ou isso será reconduzido para questões estatísticas, mas nem essas, porque como sabemos, seremos todos, eu sou contra, que às pessoas sejam perguntadas características que são irrelevantes para estes efeitos, como etnias, etc., não é? Os portugueses são portugueses, do resto não há qualquer característica distintiva que a mim me interesse, nem para finalidades estatísticas, não interessa a mim, nem interessa ao Estado português. Coisa diferente é o controle de fronteiras. E eu acho que podemos estar a ser, permitam uma expressão, vou tentar utilizar uma expressão simpática, ligeiros, na apreciação política desta matéria, ao parecer que o CEF tem nos seus ombros como sendo a polícia que olha com um olhar de desconfiança para os cidadãos estrangeiros. Isto não é verdade. E mesmo não sendo verdade, ou para além de não ser verdade, tem uma outra questão, que é, estaremos nós verdadeiramente convencidos que ao passar essas competências do CEF, uma polícia, uma força, um serviço de segurança treinado para esta finalidade e atribuir à GNR e à PSP forças de segurança não treinadas especificamente para esta finalidade, nós estaremos a conseguir melhor aquilo que se pretende? Eu tenho muitas dúvidas disso, muitas mesmo, sobretudo porque quer o CEF, quer a PSP, quer a GNR, quer qualquer força ou serviço de segurança do nosso país, tem que cumprir a lei. Não tem que ter opiniões sobre imigração nem meias obrigações, nem meia imigração, é cumprir a lei. E cumprir a lei, já sabemos que há agentes que têm excesso de zelo no cumprimento da lei, em todas as forças, mas têm que cumprir a lei. E é a lei que determina a forma como são recebidos no nosso país os imigrantes. Não é o CEF, nem é a GNR, nem é a PSP. Mas uma coisa eu tenho como certa. O CEF tem anos de experiência nesta matéria e, sobretudo, de experiência positiva em acolhimento, não em fiscalização ou controle só, também em acolhimento. E dizer-vos o seguinte, que
É por isso que eu considero chocante quando diz esta extinção visa resolver questões humanas. Acho que, desculpem-me dizer isto, acho que estão a incorrer num erro dramático. Porque as questões humanas vão continuar a acontecer e não é por se extinguir esta força policial que tem um carimbo, um catálogo que é injusto, que vão deixar de existir estas questões. Elas podem até, porventura, ser agravadas precisamente pela falta de especialização. É preciso humanizar as forças e serviços de segurança que estão em contacto com a população imigrante? É. Mas estas, sejam elas quais forem, o CEF, a GNR, a PSP, quais forem, cumprem as leis da República Portuguesa. Não têm outra função que não seja esta. E terminava dizendo o seguinte, penso, ainda tenho aqui algum tempo, mas dizendo o seguinte: nós temos um debate amontante que é, na minha opinião, o pecado original. E o pecado original é este que acabei de dizer. Acho que é um erro de percepção que a extinção deste serviço de segurança vai resolver problemas que não vão ser resolvidos. Porque a seguir, quando extinguirmos todo este know-how, toda esta experiência desde 1986, nós vamos dizer assim, vai surgir aqui mais uma, 2, 10, 20 questões. E agora como é que resolvemos? Extinguimos a GNR? Extinguimos a PSP consoante a área territorial? Ou seja, agora, dizer-vos isto, para além deste pecado original, que é o pecado original e é um erro de percepção que eu estou genuinamente convencido que, na máxima boa-fé, os senhores deputados que aprovaram, e grupos partidários que aprovaram esta PPL estão a incorrer nesse erro de percepção, mas para além do pecado original, nós temos agora o problema já não amontante, mas ajusante. E este é um pecado mortal, que é olharmos para aquilo que o Governo nos apresenta e se nós temos, vamos dizer, unanimemente, ou pelo menos consensualizado entre quase todos os partidos, um problema de orgânica, de arquitetura institucional no sistema de segurança interna, ou seja, um problema, eu vou dizer de uma forma mais simples, que faz com que uma força policial traga vacinas do estrangeiro e seja parada por outra porque não é sua competência, ou seja, um problema de capelas, nós estamos a adensar esse problema. Porque agora pegamos no CEF, que tinha uma orientação bem clara e vamos atomizar as suas competências por diferentes forças policiais, que depois uma tem determinados controlos fronteiriços terrestres, outra tem determinados controlos fronteiriços marítimos, ou seja, vai ser uma confusão ao nível das competências, ao nível do know-how, ao nível de tudo, porque depois nós não temos agentes que estão preparados para controle fronteiriço, seja ele marítimo ou terrestre, seja ele de terminais de cruzeiros ou não. Estão preparados para controle fronteiriço, ponto, seja ele onde for. E agora vamos ter PSPs e depois formação na PSP, agentes da PSP a receber muito menos do que os inspectores do CEF para fazer as mesmas funções e uma confusão desgraçada. E a confusão final para o pecado mortal, que é o Instituto de Registro e Notariado, cujas competências nesta área podiam perfeitamente ser, vou terminar mesmo, Sr. Presidente, peço desculpa, podiam perfeitamente ser acolhidas e estamos de acordo com isso, mas vamos sobrecarregar um serviço que, como nós sabemos, deve ser, hoje em dia, o serviço público que mais reclamações tem dos cidadãos. Ou seja, hoje em dia o cidadão português, provavelmente o serviço público que mais reclama, sem culpa nenhuma do Instituto, é deste serviço. E nós vamos pegar numa fatia monstruosa do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e sobrecarregar um serviço já de si sobrecarregado. Eu já não preciso de falar em sobrecarregar GNR e PSP, porque esse assunto é de todos conhecidos, mas o Instituto de Registro e Notariado é dramático. Podemos estar perante uma coisa dramática e por isso o apelo que eu faço, terminando, é que façamos deste debate, como estou certo que o faremos, sobretudo atentos as senhoras e senhores deputados que estão a debatê-lo, façamos deste debate um debate franco e aberto para de facto vermos o que temos pela frente, mais do que seguirmos apenas uma PPL que aqui nos chegou. Muito obrigado, Sr. Presidente, e pela tolerância também. 9 minutos e 53. Vou dar a palavra à Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias, do Bloco de Esquerda. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu quero começar por saudar os representantes dos sindicatos e também saudar aqueles que nos enviaram os pareceres escritos, que nos ajudam a problematizar este processo de especialidade que estamos a fazer. E aqui há várias dimensões que foram trazidas nestes pareceres, que importa prestar atenção, mas eu queria começar por dar uma percepção que eu acho que é muito relevante também desmontar, que é esta ideia de que
e que foi transversal nos diferentes pareceres, de que este processo de reafetação das funções do CEF está relacionado com o assassinato do Ihor Oméniaco no aeroporto, e eu gostava de dizer que para além do que a deputada Romualda Fernandes já disse, é a nossa concepção de que esta ideia de que também o inspetor Acácio trouxe da criminalização, que esta reafetação do CEF seria uma forma de criminalização da imigração. Eu acho que importa desmontar esta ideia, porque, na verdade, ter uma polícia ou um serviço de segurança específico para pessoas estrangeiras é que é uma forma de criminalização da imigração. E é isso que nós estamos contra e é isso que nós queremos que seja alterado. Continuar a ter uma força que tem atribuições na documentação, atribuições no controle de fronteiras, atribuição na fiscalização dos aeroportos, mas que é restrita para pessoas estrangeiras que procuram em Portugal melhores condições de vida, é algo que não pode ser aceitado no século XXI, e é isso que nós precisamos de mudar para ter uma democracia real, uma democracia robusta e uma democracia que defende intransigentemente os direitos das pessoas migrantes. E é isso que nós estamos a fazer. Nós estamos aqui a retirar esta ideia de que é preciso uma polícia específica para pessoas estrangeiras e que essa polícia não pode ser alterada porque vai acontecer uma perda de competências se essa polícia for alterada. Na nossa opinião, os profissionais que exercem estas funções irão ser integrados nas outras forças de segurança, e aqui também coloco já a primeira pergunta que apareceu em todos os pareceres, que é como é que se pode articular a integração dos profissionais na PSP, na GNR, uma vez que são forças militarizadas, e aqui estavam aspectos relacionados com as orgânicas de cada uma das forças e com o direito à greve, que era uma das dimensões que era trazida, e também sobre a sobreposição de competências. E aqui perguntar se o gabinete de coordenação entre as diferentes forças que está prevista na Lei de Segurança Interna, se ela não poderá desempenhar estas funções de poder articular a sobreposição que poderá existir entre as competências das diferentes forças, e se isso não poderá ser uma forma de operacionalizar a gestão das fronteiras que será atribuída à PSP e à GNR, e aqui poder ultrapassar as questões de sobreposição. Por outro lado, também, eu acho que é importante sublinhar que os profissionais, com as competências que têm, ao passarem para a PSP e a GNR, também irão levar essas competências para essas áreas. E aqui as questões da formação para evitar problemas futuros também são bastante importantes, e aqui gostava que contribuíssem com o conhecimento que têm, com a experiência acumulada, e por isso é que esta audição é tão importante, porque cria condições para que os inspectores partilhem connosco a sua experiência acumulada para melhorar o diploma que nós estamos a analisar. Então, como é que nós podemos melhorar estas condições de formação dos inspectores do CEF, que irão integrar a GNR, a PSP e a Polícia Judiciária, de modo a poder garantir uma defesa intransigente dos direitos das pessoas migrantes, para que as situações dramáticas que têm existido, e que o assassinato do Ihor Oméniaco foi o caso mais dramático, mais extremado de algumas formas de arbitrariedade que existiam neste serviço de segurança, não se voltem a repetir, e como é que nós podemos inscrever no diploma que nós estamos a analisar esta dimensão, de modo a poder garantir que não voltem a ocorrer. Outra questão também tem a ver, que também foi transversal nos diferentes pareceres, tem a ver com a carência dos funcionários. Portanto, isso é uma questão que é uma questão antiga, que não decorre só deste momento, que vem sendo, quer dizer, não resolvido. Eu lembro-me que das primeiras audições que eu fiz com o Ministro da Administração Interna, enquanto deputada em 2019, foi justamente sobre esta questão da carência de funcionários dos Serviços Estrangeiros e Fronteiras, portanto, muito antes da situação dramática que aconteceu em 2020. Esta já era uma questão que vinha sendo denunciada pelas organizações representativas das pessoas migrantes, e destacando ou sublinhando o impacto que
tinha nas condições de regularização da situação destas pessoas no território nacional e que nunca foi resolvido e, portanto, continua a ser uma questão que é transportada para este diploma. Mas, acima de tudo, o que eu gostava de ouvir dos senhores representantes dos diferentes sindicatos é como é que nós podemos harmonizar as questões das diferentes orgânicas que parecem ser conflituantes aqui nesta transferência e como é que nós também podemos usar a experiência que existe e o conhecimento que existe dos sindicatos para melhorar aqui o diploma, de modo a garantir uma proteção dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras para poder fazer uma transição o mais harmoniosa possível para que não haja perdas de direitos adquiridos. Portanto, nós já tivemos várias reuniões sobre estas matérias e, portanto, nos pareceres isso não estava vertido nos pareceres e, por isso, esta era uma boa oportunidade para nos trazerem essa experiência. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu quero cumprimentar os dirigentes sindicais que participam hoje nesta audição, mas queria dizer, com toda a franqueza, que sinto ter pouco a oferecer nesta audição. Porque eu creio que há aqui uma linha divisória muito clara. Ou seja, não é a questão de saber se deve haver uma diferenciação entre as funções policiais e as funções administrativas. Porque se dermos uma ronda por todos, isso aí parece que é consensual. A questão é saber se isso implica a extinção do CEF. E é o que está aqui, é o que está em cima da mesa, ou seja, há aquela expressão agora muito vulgarizada que há um elefante no meio da sala. De facto, é verdade. E relativamente a isso, quando eu digo que tenho pouco para oferecer, é o que eu creio que, quanto a isso, as posições expressas até agora têm sido muito claras, no sentido de que há quem entenda que se deve extinguir o CEF e redistribuir o pessoal com funções policiais, de uma forma ou de outra, por várias forças de segurança já existentes, sendo certo que não será um processo isento de problemas, muito longe disso, mas isso está dependente da decisão principal, que é a decisão, de facto, de extinguir o CEF. E há quem entenda que o CEF não deve ser extinto e que a separação de funções entre funções policiais e funções administrativas é compatível com a manutenção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Bom, o PCP manifestou já claramente a sua posição, que foi entender que é errado extinguir o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e neste momento não tenho nada a acrescentar àquilo que dissemos aqui quando o debate em plenário, na generalidade, aquilo que tive a oportunidade de dizer numa iniciativa pública realizada no ISCS, promovida por um dos sindicatos que está aqui representado nesta audição, e aquilo que posso fazer é reiterar que de facto é essa a nossa posição. E para além disso, obviamente, que atentámos-nos em novos argumentos e que aduziram aqui nesta audição, que temos naturalmente por razoáveis, e portanto o que queria dizer é que pela nossa parte mantemos esta nossa posição e sendo se for tomada por esta Assembleia a decisão de extinguir o CEF, enfim, naturalmente que acompanharemos o processo que seguirá e que saliento que não será isento de problemas relativamente à forma como o atual pessoal com funções policiais do CEF seja redistribuído pelas outras forças de serviço de segurança. Como discordamos dessa decisão, enfim, temos sempre a esperança que ela possa ser reponderada, mas eu creio que
que a questão que está em cima da mesa é essa, e tudo aquilo que possamos discutir aqui neste momento é meramente acessório e, portanto, não tenho propriamente nenhuma questão a colocar, mas naturalmente que eu virei com toda a atenção aquilo que tiverem a dizer relativamente a questões que foram colocadas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. A última intervenção é da Sra. Deputada Joacine Catá Moreira. Tem a palavra. Sim, senhora. Portanto, eu iria iniciar por cumprimentar os sindicatos, digamos, a minha ótica, digamos, é que efetivamente é hora de extinção, não é? Na minha ótica, há uma perspectiva, digamos assim, que é a institucional, que é a dos inspetores, que é a do Estado, etc. Mas há uma outra que eu considero absolutamente relevante, que é a ótica do utilizador. E a ótica do utilizador é outra, não é? Não é necessariamente a ótica de um organismo que efetua o melhor acolhimento aos imigrantes, não é necessariamente a ótica de um organismo que seja eficiente, não é? No que aos imigrantes, especificamente no que aos imigrantes diz respeito. Obviamente que considero e reconheço imensas competências na área da segurança interna e em imensas iniciativas e ações com reconhecimento nacional e internacional. Mas na ótica do utilizador, nós não estamos a falar da mesma organização, nós estamos a falar de uma organização que esteja vocacionada para receber os imigrantes, para encaminhar os imigrantes e para ser, digamos, ela a intermediária entre o Estado em si e os imigrantes. Acho que é necessário que haja, obviamente, a separação entre a parte policial da parte administrativa. Só que esta não é necessariamente a minha ótica. Esta é a minha ótica, esta é a ótica de imensas organizações da sociedade civil, de organizações de imigrantes e isso. Portanto, mas isto é já uma ótica que tem vários anos, não é? Mas agora, recentemente, os últimos acontecimentos mostraram que, no que também diz respeito à parte policial, não é? De que é necessário, obviamente, uma reorganização, uma reafetação das competências e considero verdadeiramente que o
uma vez salvaguardados os direitos de todos os trabalhadores, salvaguardados todos os valores que nos unem, que esta reestruturação e esta extinção é um serviço à democracia. E era isto. Muito obrigado, Senhora Deputada. Vamos então entrar na fase final de comentário das entidades convidadas, pela mesma ordem, e agora peço-vos que nos atenhamos aos parâmetros que foram fixados, 5 minutos cada entidade, começando pelo Sindicato dos Inspectores de Investigação, Fiscalização e Fronteiras, Renato Mendonça. Obrigado, penso que estão todos a ouvir. Eu acho que tudo o que aqui foi dito releva para o processo, a importância que este processo que está aqui em causa, e eu gostava só de ser aqui alguns comentários em relação, ou acrescentar alguma situação, alguns assuntos em relação a esta matéria. A questão que falam aqui repetidamente, ou que falaram repetidamente, quanto à criminalização dos imigrantes por parte do CEF, de todo não é verdade. Infelizmente houve situações que aconteceram, mas tomar a árvore pela floresta acho que é injusto. Até porque nos outros organismos, outros órgãos de polícia criminal, passam-se situações tão mais graves e nunca puseram em causa a sua continuidade, por assim dizer. Eu gostaria só de lembrar aqui um pormenor em relação ao controle de fronteiras. O controle de fronteiras é efetuado no âmbito dos acordos efetuados com o Estado português no quadro da União Europeia. Como é óbvio, não é? Quem tenta ou quem faz ou usa a imigração ilegal para tentar a sorte não é condenável. Só que os inspectores do CEF na fronteira limitam-se simplesmente a cumprir a lei. Não é? Se entendem que a lei está mal elaborada, é simples, altera-se a lei e então e aplica-se o entendimento que estiverem no futuro, não é? Há outra situação relativamente a esta questão, que é a questão da fiscalização. Eu gostaria de lembrar aos seus deputados que no âmbito da fiscalização é a área onde mais imigrantes se ajudam, que são explorados, que são vítimas de exploração laboral nas mais diversas vertentes, em que diariamente são detectados imensos casos que são levados depois, inclusive, ao Ministério Público e que dão início a vários inquéritos. Se não fosse o CEF nessa situação a levar a cabo essa fiscalização, acreditem que muitos mais imigrantes estariam em condições deploráveis a trabalhar por esse país fora. E essa questão humanista, que é aquilo que é uma questão humanista, efetivamente, não é uma questão por si menos. Agora, levar a imigração, eu entendo a ótica do utilizador, ou seja, das associações de imigrantes e tudo mais, que tentam fazer com que ajudar os próprios imigrantes. Mas é como eu digo, há uma lei e a lei tem que ser cumprida, não é? Alterem a lei que esta situação com certeza que se irá de alterar. Relativamente à questão da participação dos sindicatos,
que foi aqui bem referida, andamos a tentar fazer isso desde o início do ano. Simplesmente temos sido ignorados recorrentemente por parte do Governo em todas e qualquer tentativas de chegar ao diálogo. O Governo é que se tem completamente escusado ao mesmo, deixando-nos atualmente nesta situação de não sabermos qual será o nosso futuro. E quanto eu entretanto perdi-me, peço desculpa. Só para concluir que, de facto, que gostaríamos de participar, gostaríamos que efetivamente esta Comissão e o Grupo de Trabalho nos chamassem a encontrar soluções e a passar o nosso know-how, mas repito aquilo que disse no início da minha intervenção, que foi que o que está previsto no programa do Governo seria efetivamente a separação da componente policial da componente administrativa dos Serviços Estrangeiros e Fronteiras. E enganem-se os seus deputados que pensam que, ao passar estas competências para a PSP e para a GNR, que essa situação vai desaparecer. Não vai. Aliás, o Sr. Deputado André Coelho Lima disse-o muito bem, a falta de especialização, se calhar, eventualmente, poderá conduzir a situações que, repetidamente, mais graves até do que as que já aconteceram até o momento. É só o que eu tenho a dizer. Muito obrigado. Muito obrigado. Vou dar seguidamente a palavra ao representante do Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do CEF, Cássio Pereira. Sr. Deputado, Sr. Presidente e Srs. Deputados, eu começo por dizer estamos disponíveis, como sempre estivemos, para negociar seriamente. Mas é negociar, não é falsas negociações. O que tem estado em cima da mesa são falsas negociações, são falácias. Nós até hoje não conhecemos rigorosamente nada. Eu pensei, vinha a esta audição para falar sobre esta lei, mas afinal o Sr. Deputado, nomeadamente a Sra. Deputada do Partido Socialista, veio aí justificar as razões que levaram o grupo parlamentar a apresentar a lei. Eu quero dizer à Sra. Deputada, e já disse isto publicamente várias vezes, eu lia cuidadamente o programa de governo. E li, além do programa de governo, li o programa do Partido Socialista. E reuni o Partido Socialista no Largo do Rato antes das eleições. E, portanto, sei exatamente, lá está no programa. E no programa não fala em situação, em momento algum, na extinção do CEF. E o Sr. Primeiro-Ministro, em dezembro do ano passado, já veio dizer, perante as primeiras notícias, que não havia extinção, que não havia fusão. Isto é uma salgalhada completa, de fio a pavio. Vocês estão aqui a fazer disto. A ligação caiu. Há de ressuscitar. Entretanto, vamos ouvir o Sindicato dos Funcionários do CEF, Artur Girão. Já estarei. Ou já estamos outra vez on? Já estarei outra vez on. Ok, muito bem. Então, continuemos. Ora bem, eu acho que esta questão do Governo estamos perfeitamente esclarecidos. Portanto, a questão não constava do programa. Ainda assim, nós estamos disponíveis para negociar sempre e quando for necessário. Negociar seriamente. Depois, queria dizer, nós convergimos em duas coisas. Convergimos na separação das funções policiais das funções administrativas, mas não tem que ser necessariamente fora do CEF. E há uma questão que é fundamental. Eu já o escrevi há muito tempo. A questão da imigração não é um assunto policial, de facto. Mas, no controle de fronteira, no controle do dia-a-dia,
O CEF detecta situações policiais e tem demonstrado isso ao longo da sua atividade e no seu desempenho. Depois, queria dizer, e no fundo em réplica nos foi transmitido, a sua deputada falou, diz que conhece o CEF, mas peço-lhe desculpa, mas pelo demonstrou, penso, permita-me, discordo, ele referiu a sua deputada Romualda. E de falar, e num processo legislativo. Eu não sei, o processo legislativo, depois de eu ouvir assim, e a deputada Beatriz Gomes Dias, havia um processo legislativo, até sobre os trabalhadores do CEF, eu fui ler a separata do Diário da República, onde está publicada a lei. Aos seus deputadas, em momento algum, nesta separata, há alguma referência aos trabalhadores. Em momento algum é referida à forma de transição dos trabalhadores. E, portanto, esta matéria tem de ser uma matéria cuidada, não pode ser vista de forma leviana. Depois eu queria dizer, relativamente ao know-how, quando perguntam se o know-how se não é transmitido, olha, senhores deputados, o ambiente é de tal maneira mau neste momento no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, eu julgo saber, há 500 inspectores que se candidataram para os corpos permanentes da Frontex. Este é o Estado e os senhores levaram os meus colegas todos, ou quase todos. Depois, a sua deputada diz encontrarmos uma solução satisfatória para todos. Pois está bem, mas digam-nos o quê? Digam-nos o quê, em quando e digam-nos onde. E nós estaremos disponíveis para negociar e dirimir a argumentação. Depois, esta questão ficamos com a ideia da apresentação que nos é feita, transferindo as competências para a PSP, para a GNR, está um mundo de soluções mágicas e o problema fica resolvido. Eu pergunto-lhe, vão encerrar quais são as esquadras que vão encerrar a seguir? Quais são os postos da GNR que vão encerrar a seguir? E agora já atualmente estão uma série deles encerrados a determinadas horas. Portanto, esta questão tem de ser dirimida. E tem de ser dirimida. E uma outra é os funcionários. Não há pessoas mais importantes umas que outras. Mas a carreira do CEF é uma carreira de grau de complexidade 3. Eu penso que as pessoas devem compreender o que é isso quer dizer. A carreira de inspectores do CEF é uma carreira de grau de complexidade semelhante à dos oficiais da PSP e dos oficiais da Guarda Nacional Republicana e dos inspectores da Polícia Judiciária. Eu não sei se as pessoas têm bem a noção disto, alguns decisores. Mas isto vai criar uma pretensa alteração, vai criar aí uma salgalhada digna de registro. Queria dizer, e respondendo também à sua deputada Beatriz Gomes Dias, o sentido contrário no seio da Frontex não é concentrar nas polícias eminentemente, digamos, de investigação criminal. É a especialização em polícias como o CEF ou expertise como o CEF. E o CEF não existe, não tem existido ou não existe para criminalizar a imigração. Antes, pelo contrário, o CEF tem libertado centenas de pessoas do tráfico de seres humanos, tem tirado centenas de pessoas da escravidão. É isso que tem de ser dito. E depois queria também dizer o seguinte, muito brevemente, em relação às fronteiras, se esta opção vingasse, nós passaríamos a ser o único país da União Europeia onde tínhamos duas polícias distintas a controlar as fronteiras. Uma de natureza militar, outra civil. Isto não ocorre no resto da União Europeia. É preciso dizer isto e é preciso desmistificar isto. E depois dizer, questões ideológicas. E as questões ideológicas, penso, têm o seu lugar, mas não neste fórum devem ser debatidas. Entretanto, eu queria dizer que a sua deputada Joacine falou e as organizações de imigrantes têm uma série de posições assumidas. Olha, sua deputada, eu por acaso visitei ontem o site da Assembleia da República e não vi lá nenhuma pronúncia de associação nenhuma. Rigorosamente nenhuma. Quero acrescentar, já agora, está lá mais uma pronúncia do Conselho Europeu dos Sindicatos de Polícia, o Sr. Deputado José Magalhães não referiu no início. Dito isto, quero dizer, o Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização estará disponível para negociar, mas entendemos que até ao momento não foi apresentado nenhum processo sério, credível, objetivo e
em que se possa debruçar o sindicato para negociar, ou seja, repito, a separata, nós estamos a falar hoje, não tem uma única palavra relativamente à transição dos funcionários. Desconheçam em absoluto qualquer documento que refira a transição de funcionários. Portanto, é preciso dizer isto. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu vou mandar apurar o que é que se passa com essa opinião do Conselho Europeu dos Sindicatos de Polícia, uma vez que não foi recebida aqui nenhuma contribuição com essa procedência. Mas quando for recebida, e se for recebida, será colocada ao lado, no site, ao lado das outras. Vou dar a palavra seguidamente. Está alinhada? Está listada? Ok, muito bem. É que na versão que eu tenho aqui não está mencionada. Mas se está mencionada aí, ótimo, muito bem. Então, última intervenção, Artur Girão, do Sindicato dos Funcionários do CEF. Está sem som. Creio que agora já está tudo correto. Agora está com som e está com imagem. Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa. Foi com algum apreço que eu ouvi o contributo dos Srs. Deputados relativamente às nossas intervenções e, obviamente, o SINCEF, uma das grandes questões, e apresentou-a na sua primeira intervenção, é a falta de negociação e a falta de um projeto concreto com que nos possamos debruçar. Não posso deixar de referir que o que está muito aqui em causa é obviamente a questão de dizer respeito à carreira de investigação e fiscalização, mas peço que não esqueçam que o CEF tem pelo menos mais duas carreiras, e aliás 3, na verdade, que uma até tenha um concurso a decorrer, que é dos vigilantes e seguranças, e é preciso não esquecer, não é, a carreira técnica informática, que aparentemente é um sustentáculo do funcionamento do CEF e que contribui também para o funcionamento e para a colaboração com os demais OPCs, e que poucas vezes é abordado e referido aqui. Mas, obviamente, não falando das questões dos funcionários, da característica documental, como já disse, a sua especificidade funcional é tal que já levou a primeira Comissão a reconhecer isso mesmo e a solicitar que em futuras modificações se tivesse em conta esta especificidade. Pronto. Acrescentando só mais duas ou três questões, para serei breve. A separação de funções referida é neste momento uma questão consensual entre toda a sociedade civil, é evidente, é nisso que pretendemos. Acompanho também o Sr. Deputado António Filipe do PCP, quando diz que a verdadeira questão é saber se é com o CEF, se é fora de CEF. A nossa convicção é que, e aí perdão-me, vou passar também às palavras do Sr. juntar as palavras do Sr. Deputado do PSD, André Lima Coelho. Efetivamente, por fio ao CEF, para pegar nas competências dele e pô-las no IRN, neste momento é o caso de um crime de lesa pátria, porque é um organismo que está de tal forma sob pressão que dificilmente acolherá estas funções de bom grado, e mesmo transitando alguns dos funcionários que poderia ser que transitasse, que nem sequer é claro, como digo, não temos informação nesse sentido. E, portanto, esta questão do Sr. Deputado do PS e do PCP acabam por se juntar, porque a verdadeira questão é saber se é com CEF ou se é sem CEF, ou se teremos que mudar aqui a natureza do CEF, ou, tal como nós vimos dizer há muito tempo, não há nada como ter um CEF com duas estruturas bem separadas lá dentro, uma que só trabalha as áreas técnicas documentais e outra que trabalha as vertentes policiais, que, como já vimos, a própria legislação europeia assim obriga a que exista ao nível do controle de fronteira e de investigação, e que também
é consensual que tem que existir em Portugal, seja feita por um CEF, seja feita por uma PSP, por uma GNR ou pela Polícia Judiciária. Enfim, aqui a questão resume-se a isto tudo e é a nossa convicção, evidentemente, que o modelo atual, com uma reestruturação interna e com um reforço de meios, seria o modelo mais conveniente. Do que vimos do CE até agora, e lamento, não é suficiente e gera mais dúvidas e problemas do que soluções, não é? Até porque, eu volto a colocar a questão, um dos temas que nos preocupa a nós, Sincef, e temos dito repetidas vezes, é o que é que isto vai melhorar a vida do imigrante, um bocado recuperando aquilo que a senhora deputada Joacine disse, é do utilizador, o que é que melhora o imigrante que procura o piso para residir ou visitar vai ganhar com esta mudança. Do que vimos até agora muito pouco, para não dizer nada, uma vez que, e eu já alertei aqui para 2 ou 3 problemas de fundo que o CEF tem que ver resolvidos e mais uma vez está tudo na mesma, desde a gestão de agendamentos ao CEF que tem sido um caos da forma como está a ser feito, anunciam-se vagas para 2 meses, parece que é o tempo de vida útil do serviço, depois voltam-se a abrir mais umas, quer dizer, isto é uma questão que não faz sentido nenhum, não há um plano que o CICEF já sugeriu para a resolução das questões do artigo 88, enfim, outras poderíamos trazer para aqui e nós estamos perfeitamente disponíveis, já avançamos com sugestões, a alteração da lei de imigração, a alteração da lei do asilo, tudo isto são questões concretas e que gostamos de ver tratadas, porque tudo isto diz respeito à comunidade imigrante, que é na verdade a quem nós estamos cá para servir e para tratar e para acolher, se assim quer utilizar a expressão utilizada pela senhora deputada Joacine. Portanto, em conclusão, o Sincef está obviamente disponível para negociar, mas quer fazê-lo numa base séria, numa base em que se olhe para os trabalhadores, porque, mais uma vez, volto a dizer, obviamente a carreira de investigação e fiscalização tem aqui questões que são pertinentes, mas os trabalhadores das áreas das carreiras policiais também têm, é a olhar para eles, porque aquelas questões que surgem de vamos distinguir aquela delegação, tem que ir trabalhar para 40 km, eu não quero entrar para o IRL porque vindo lá não quero ir para... Estas coisas surgem e as pessoas têm também as suas vidas um bocado presas e o ambiente interno obviamente não é bom porque não se vislumbra uma estratégia a somar às outras que têm aparecido, questões financeiras, questões, enfim. Tudo isto não traz paz ao serviço e era isto basicamente que eu queria transmitir, agradecendo uma vez mais a oportunidade para este e manifestando obviamente a total disponibilidade para colaborar nos grupos de trabalho que venham a ser feitos para se chegar a uma plataforma de entendimento que seja boa para a comunidade imigrante e boa para os trabalhadores da administração. Muito obrigado. Muito obrigado, nós é que agradecemos. Para a vossa informação, é nosso entendimento comum que os grupos parlamentares vão fazer um esforço para pensarem em propostas de alteração ao aprovado pelo plenário até 11 de outubro, segunda-feira, que na quarta-feira, dia 13, às 17 horas, serão apresentadas e apreciadas apreciadas indiciariamente propostas de alteração rumo a uma votação, se possível, no dia 20 no plenário da Comissão. O que nós estamos a votar é uma proposta de lei, o Bloco de Esquerda apresentou e baixou-se em votação de especialidade um projeto e temos, portanto, margem de manobra, sendo certo que não há participação de trabalhadores nem negociação coletiva na Lei de Segurança Interna, qual tal é, mas há no regime das carreiras e na transição na sede em que ela for decidida e aprovada. Aí é completamente indispensável que isso ocorra, mas não é nesta sede, não é neste momento, não é na proposta de lei propriamente dita que se limita a alterar a Lei de Segurança Interna, como era vontade dos partidos, aqui expressa várias vezes. Senhora Deputada Beatriz Gomes Dias. Sim, exato. Portanto, faz essas alterações de caráter organizativo de 3 forças de
de forças de segurança, é isso que está em causa neste momento. Mas o calendário indiciário é este, é uma informação que vos pode também ser útil. Muito obrigado pela participação, fica registado e será difundido no canal Parlamento o conteúdo daquilo que aqui hoje ocorreu. Muito obrigado, muito boa noite.